De volta no canal História em um Instante, professor José da Costa. Gente, será que Hitler ele era anticapitalista e revolucionário? Está circulando aí uns vídeos na internet neste tema. E tem até um livro, hein, que saiu, alguns vídeos nesse sentido. Tem que ter muito cuidado quando a gente fala de Hitler. Fica uma indicação de uma biografia séria, segura. Hitler, de Ian Kershaw, que é um historiador inglês, é considerada a melhor biografia de Hitler. Hitler, do Ian Kershaw. Não tenho aqui para mostrar porque eu tenho no meu Kindle, não tenho ele físico. Outra coisa que a gente tem que ter cuidado é com revisionismo histórico. Muito cuidado com negacionismo, com revisionismo histórico. O revisionismo histórico é um perigo, porque ele nega os fatos, distorce os fatos, ele é negacionista. Ele inventa, não interpreta. Então, muito cuidado com o negacionismo histórico. Vamos ver. Hitler, ele era muito mimado pela mãe, Clara, ele era austríaco, e seu pai era um déspota. Ele sofreu muito nas mãos do pai. Seu pai faleceu, depois sua mãe faleceu de câncer, se não me engano. Dizem até que a única pessoa que Hitler gostou na vida, ou pelo menos teve alguma afeição, ou quem sabe amou, né, se é que Hitler amou alguém, foi a sua mãe. E ele começou a receber uma pensão de órfão, uma pensão não era muito, era pouca coisa na verdade, né? Recebeu a ajuda também de uma tia chamada Joana e passou um tempo no lar dos homens, sendo ajudado, e depois foi para a Alemanha, cerca com 20 anos mais ou menos, foi para a Alemanha vender suas pinturas e ficou à beira da mendicância, foi rejeitado pela Academia de Viena, na Áustria, lembrando que Hitler era austríaco, não era alemão. E era um fracassado, sentiu-se um fracassado, magoado, ressentido. Muito cuidado com o ressentimento. O ressentimento gerou Hitler, o ressentimento gerou o nazismo, o ressentimento apoiou o nazifascismo. Uma coisa é você ser indignado diante das injustiças sociais. É uma cidadania madura. Outra coisa são paixões ideológicas cheias de ressentimento, de mágoa, de sentimento de fracasso, que apoia a tirania, apoia todo tipo de barbárie e cega o indivíduo. Cuidado com o ressentimento. Se você é ressentido, deixe isso para lá. Seja um cidadão maduro, com a sua cidadania madura, com a sua indignação diante das injustiças sociais, raciais, etc. Mas nunca o ressentido, porque o ressentimento, o ressentido é um perigo, é a mágoa, cega você, você só quer, de fato, vingança. Então Hitler e os nazistas eram ressentidos. E grande parte da Alemanha na época apoiou o nazismo, pessoas ressentidas. Tem um vídeo aqui sobre Hitler, porque Hitler subiu ao poder na Alemanha, eu vou deixar na tela final. Que o foco aqui é dizer se Hitler era anticapitalista e revolucionário ou não. Então, ainda jovem, ele começou a ler muito literatura sobre lutas raciais, misoginia, esmagar o socialismo, xenofobia, aversão à democracia. A noção de história de Hitler era de lutas raciais. Entenda isto para você entender o vídeo, para você entender o que eu estou dizendo, que é o eixo central do vídeo é este: lutas raciais. O pensamento de Hitler, a mente de Hitler, trabalhava na seguinte ideologia: a história é a história não da luta de classes, mas da luta de raças, das lutas raciais, da supremacia racial, do darwinismo social. Daí a ideia de esmagar os judeus, de matar os judeus, de uma Alemanha superior e outros povos inferiores, principalmente os judeus. Então toda a ideologia de Hitler e do nazismo parte por isso aí. Lutas raciais. Entenda isto, não esqueça isso, fácil de entender, que você vai entender tudo. Daí o nazismo ser de extrema direita, né? Violência, perseguição às minorias, supremacia racial, xenofobia, aversão à democracia e esmagar o socialismo. Eis aqui uma frase do Ian Kershaw: a questão social para Hitler se reduz à busca de bodes expiatórios para explicar seu declínio social. Ou seja, quem era o bode expiatório? O judeu. A Alemanha está passando pelo que está passando, tem um culpado, e o culpado é o judeu, é a raça judia. Tem que ter um bode expiatório.
Então, a explicação direitista aí da extrema-direita de Hitler, né? Então, as questões sociais não importam, não é desigualdade social, não. A questão é, o judeu é que é o parasita da sociedade alemã e tem que ser extirpado, segundo o pensamento nazista. Em 1913, ele vai para Munique, fugindo do serviço militar austríaco. Em 1918, decide entrar na política. Hitler era anticapitalista? Sim ou não? Hitler era um anticapitalista do capitalismo judaico. Ele dizia que o capitalismo judaico era um capitalismo opressor, extorsivo e ganancioso. Então, eis aí a questão judaica da luta racial, do darwinismo social. Então, ele dizia que os judeus são capitalistas gananciosos. Então, ele era um anticapitalismo judaico. Falava do capital ganancioso dos judeus, mas também falava e acreditava no capital produtivo. Então, Hitler não era anticapitalista. Ele acreditava em um capital produtivo. Um capital produtivo que iria enriquecer toda a Alemanha, mas o anticapitalista judaico, mas não anticapitalista, porque ele acreditava no capital produtivo, que iria beneficiar toda a Alemanha. O genuíno socialismo é um antissemitismo. Hitler, olha, que passa, ele usava a palavra socialismo no sentido de fisgar os trabalhadores e não é partido nazista, partido nacional socialista, não é simplesmente socialista, nacional socialista. Ou seja, um nacionalismo exacerbado, um totalitarismo, uma visão forte do Estado, de um líder forte que é ele, e esmagar as minorias, principalmente os judeus. Então, o nazismo não era socialismo, mas é um nacional socialismo, no sentido de fisgar socialismo. A palavra é para fisgar o trabalhador, e nacional no sentido de todos devem viver para o Estado forte, e o Estado é Hitler, e o Estado, sim, deve esmagar. Era um capitalismo estatal, produtivo, e ele era, isso sim, Hitler era a favor do capitalismo produtivo, controlado pelo Estado, um Estado forte, um Estado totalitário. E anticapitalista do capitalismo judaico, que ele dizia que os judeus eram gananciosos. Aliás, os judeus para Hitler não prestavam, né? Enfim, quando se falava de judeu, eram parasitas, eram bactérias, infectavam, etc. Então, nesse sentido, ele era anticapitalista judaico, mas ele não era anticapitalista, que ele acreditava no capitalismo, no capital produtivo, ligado ao Estado, regido pelo Estado, capitalismo de Estado, para alavancar a Alemanha. E mais, com trabalhadores sem greves e com trabalhadores com salários baixos. Vou dizer aqui uma frase do Ian Kershaw daqui a pouco, falando sobre isto. Aumentar a produção e não ganhar altos salários. Hitler era um revolucionário? Sim ou não? Resposta, o próprio Hitler diz. Só existe um único tipo de revolução. Não é econômica, nem política ou social, mas racial. Eis aí, mais uma vez, qual era a ideia central de Hitler? Sua ideologia principal? Lutas raciais. Não luta de classe, mas lutas raciais. Então, a segunda pergunta, Hitler era um revolucionário? Ele mesmo responde. Isso é uma frase do próprio Hitler. Eu tirei aqui do livro do Ian Kershaw. Só existe um único tipo de revolução. E não é econômica, nem política ou social, mas a revolução racial. Ou seja, um darwinismo social. Uma Alemanha forte, com os alemães fortes e poderosos, uma raça superior, esmagando as raças menores, principalmente a raça judaica. Então, a revolução de Hitler passava também pela ideologia de lutas raciais. Então, eis a resposta. Hitler era revolucionário, nesse sentido, sim, no sentido de lutas raciais. Ele mesmo responde essa frase do Hitler. Só existe uma revolução, não é econômica, nem social, nem política, mas uma revolução racial. Aqui, veja o que diz o Ian Kershaw no seu livro Hitler. A construção de um espírito novo para a grande luta. Essas ideias não eram novas e não se baseavam no socialismo, mas na versão crua e brutal do darwinismo social. Hitler deixou claro que não queria pensar em socialização ou controle pelo trabalhador. Socialismo é socialização do meio de produção, né?
A única prioridade era um Estado forte para que garantisse que a produção fosse feita em nome de interesse nacional. Isso aqui é o Ian Kershaw que fala no seu livro Hitler. Sujeição da classe trabalhadora ao nazismo, sem greves, sem altos salários, com capital produtivo. Era um capitalismo adjunto ao Estado. Eis aí a frase central, a frase principal, sujeição do capitalismo ao Estado. É um Estado sendo privatizado pelo nazismo. Ian Kershaw vai dizer o seguinte: o capitalismo continuava vigente, mas em seu funcionamento ele foi transformado em adjunto do Estado. Ian Kershaw. Então aí explicado para vocês se Hitler era anticapitalista e revolucionário. Ele era capitalista, um capitalismo, ele acreditava no capital produtivo, um capitalismo regido pelo Estado. Um Estado totalitário forte, que ele seria o líder, e gerenciando o capitalismo. Ele tinha a ideia central, ideologia, lutas raciais. Ele falava do capitalismo judaico, era contra o capitalismo judaico. Judeus é a escória do mundo, então estão lucrando muito. Esse capitalismo judaico eu não quero, mas um capitalismo de Estado sim. E Hitler era um revolucionário, ele mesmo respondeu, eu li a frase dele: a verdadeira revolução são as lutas raciais. Então, para ele, a revolução seria a Alemanha forte, o povo alemão, a raça alemã superior, e esmagar as menores. Tudo passa pelas lutas raciais. Professor José da Costa, compartilhe o vídeo, se inscreva, o vídeo é muito importante, esclarecedor, você vai colocar o vídeo adiante, vai fazer um comentário, vai, e muito cuidado com o negacionismo, com o revisionismo histórico. Saiam dessa, porque não tem fontes seguras. A gente se vê no próximo vídeo.